em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Sim, mas seus alimentos guardam relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Gozo dos bens terrenos. Perguntas 711 a 714A. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse estimulado ao uso dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o impele ao cumprimento dos desígnios da providência. Além disso, por meio desse próprio atrativo, quis Deus experimentar o homem pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. A natureza traçou limites aos gozos? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos, de todo gênero, o requinte de seus prazeres? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos prazeres coloca-se abaixo dos animais, pois que estes se contentam na satisfação das necessidades, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior domínio lhe confere a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resulta do abuso são também a punição, a transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. Perguntas 715 a 717. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. Privações voluntárias. Mortificações. Perguntas 718 a 727. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas,
nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. As privações voluntárias, que visam uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros, e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de vão simulacro, será um escárnio. A vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a mais remota antiguidade. E por diversos povos. Ela tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em que a consideremos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto sobre o qual se disfarce. A verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros segundo a caridade cristã. A abstenção de certos alimentos, prescrita por diversos povos, tem algum fundamento racional? É permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com fim útil, resolveram proibir o uso de certos alimentos e, para darem maior autoridade às suas leis, apresentaram-nas como vindas do próprio Deus. Com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exija o seu organismo. A abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer como expiação tem algum mérito? Sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Para Deus, só há mortificação quando há privação séria e útil. Foi por isso que dissemos que são hipócritas aqueles que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Qual o propósito de semelhante questão? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode agradar a Deus, e o que é prejudicial sempre lhe será desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele, e é praticando suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrestre. Já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se suportarmos devidamente, poderão elevar-nos os que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem, quando não concorrem para o bem dos outros. Acreditais que se adiantem no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida por meio de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas? Por que, em vez disso, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não têm nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar preservar-nos daqueles que podemos prever ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração.
E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que vos infligindo rigores que já não são deste século. Capítulo 6. Lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Perguntas 728 a 736. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Esse envoltório é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? A fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da terra? A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso nunca foi um direito. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois, nesse caso, cedeu aos maus instintos. Os povos que levam o escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. Perguntas
737 a 741. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representa. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem um mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Mas, nem por isso, as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhes daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando ouve soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que parte ao mesmo tempo o maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte sim, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome, as inundações,
as intempéries fatais às produções da terra. Entretanto, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou, pelo menos, de atenuar tantos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Que não fará, então, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, sem prejuízo da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Guerras. Perguntas 742 a 745. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Assassínio. Perguntas 746 a 751. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Crueldade. Perguntas 752 a 756. Podemos associar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeitos estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não resulta da ausência de senso moral? Dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens.
Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontre às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos encontram-se frutos estragados. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações, o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Duelo. Perguntas 757 a 759A. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como o juízo de Deus. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. E quando as possibilidades são as mesmas, é um assassínio ou um suicídio? Ambos. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão uma falta. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando se cometeu uma falta, ou em perdoar quando se tem razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Pena de morte. Perguntas 760 a 765. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar.
Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados, e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda estão muito distantes, não poderemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Das torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados para lhes arrancar, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado isso muito natural. E como juiz, talvez agisse do mesmo modo. Assim, o que parecia justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar, até que se harmonizem com as leis divinas. Disse Jesus: quem matou com a espada, morrerá pela espada. Estas palavras não consagram a pena de talhão, e assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Cuidado, estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmo houverdes perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esses assassínios. Capítulo 7. Leis de sociedade. Lei de sociedade. Necessidade da vida social. Perguntas 766 a 768. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? O homem deve progredir. Sozinho isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades.
precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Vida de isolamento, voto de silêncio. Perguntas 769 a 772. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação? Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Laços de família. Perguntas 773 a 775. O voto do silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. Há pessoas que deduzem, do fato de os animais abandonarem suas crias, que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo.
Capítulo 8. Leis do Progresso. Estado de Natureza. Perguntas 776 a 778. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório, e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na terra? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Marcha do Progresso. Perguntas 779 a 785. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam ao progresso dos outros por meio do contato social. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atinge gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará. Serão arrastados pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Não há homens bem-intencionados que entravam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não existe? Assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral
que o transforma. O homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que oferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. A perversidade do homem é imensa. Pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os estímulos desejáveis. Por isso mesmo, atingiu um grau até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo esteja no mesmo nível, e contudo, comparando seus costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Por que então essa marcha ascendente haveria de parar, de preferência com relação ao moral do que com relação ao intelectual? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º século tanta diferença quanto a existente entre o 14º século e o século XIX? Duvidar disso seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Povos degenerados. Perguntas 786 a 789. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem, aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. Não há raças que, por sua própria natureza,
são rebeldes ao progresso? Sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas tanto para os povos como para os indivíduos há a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador. Viverão e servirão de farol aos outros povos. Um dia o progresso reunirá todos os povos da terra numa só nação? Em uma só nação, não. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos, como os indivíduos, praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá à sua custa. A humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Quando estes prevalecem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que lhe dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação. Transformada, a nação será mais feliz neste mundo e no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Sua inferioridade relativa os privará da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade também é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, porque ninguém fica privado do progresso. Como aqueles que viveram no tempo da barbárie, podem voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo, ou de outro. É claro que todos se beneficiam da marcha ascensional. O sistema da unicidade das existências apresenta aqui outra dificuldade. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte
que todos os dias elas aparecem e desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e então será preciso admitir-se que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos Espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com seu estado atual, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito fazer que se criem almas mais perfeitas no futuro, e sim atrair as que já progrediram, seja as que já tenham vivido no seio desse mesmo povo, ao tempo da sua barbárie, seja as que venham de outra parte. Aqui também encontramos a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos, enquanto os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, vão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso então transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência: os trabalhos de melhoria social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir cedo demais e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no seio da civilização. Civilização. Perguntas 790 a 793. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos a alcançar esse bem. Não será também porque, criando novas necessidades, a civilização desperta paixões novas? Sim, e também porque nem todas as faculdades do espírito progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podereis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que só percorreram a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais,
desconhecidos do homem no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos